Gente, tudo bem com vocês? Hoje estou com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço meu estudo bíblico, o que que eu uso, qual método que eu uso e, bom, vamos lá. Essa é a Bíblia que eu uso, é a Bíblia da Ave Maria, aquela pequenininha. Eu faço, gente, seguindo o método A Bíblia no meu dia a dia, do Monsenhor Jonas Abib. E depois eu vou mostrar para vocês os meus cadernos também. Bom, então, né, gente, nesse livrinho, o Monsenhor Jonas conta como que foi o processo, né, quando ele escreveu esse livrinho. Ele fala que em 1978 ele teve a graça de escrever a primeira versão desse livro, que foi chamada de A Bíblia Foi Escrita para Você. Depois ele conta um pouquinho da história, conta um pouquinho do que aconteceu. As regras de ouro para ler a Bíblia. Então, você deve ler a Bíblia todos os dias. Ter um horário marcado para poder fazer a leitura da Bíblia. Então, se você gosta de ler à noite, se você gosta de ler durante a parte da manhã, se você gosta de ler no seu horário de almoço, né? Então, é importante que você tenha um horário marcado para fazer a leitura. Depois você marca a duração do tempo. Se você tem 10 minutos, se você tem meia hora, se você tem 40 minutos, se você tem uma hora, né? Então, é muito bom que a gente marque uma duração de um tempo, assim, e que, né, se possível, a gente consiga um tempinho maior para poder fazer a leitura. Mas se você não tiver pelo menos 10 minutos, você pode dedicar. Escolher um bom lugar, né, para poder fazer o seu estudo, né? Não precisa ter um cantinho, você pode fazer na sua mesa da cozinha, você pode fazer na sua sala de jantar, você pode fazer na sala, né? Então, o lugar que você tiver, né, para poder fazer a leitura. Leia com caneta ou lápis na mão, porque é importante a gente fazer uma leitura ativa da palavra, porque ela se torna mais eficaz, né? A gente vai conseguir gravar melhor aquilo que a gente está lendo e a gente vai conseguir prestar mais atenção também. E a gente precisa fazer tudo num ambiente de oração. Então, peça ajuda do Espírito Santo. Peça para que Deus te conduza nesse estudo com o seu Espírito Santo. Peça ajuda de Maria, né, de Nossa Senhora, porque ela também nos ajuda, ela também nos conduz no nosso estudo, né? Ela é a esposa do Espírito Santo. Então, peça ajuda dela também. Depois, nós vamos lá. Como fazer um diário espiritual? Aqui você vai usar um caderno, né, uma folha. Se você quiser, você coloca a data. Eu no começo eu estava colocando, depois eu parei de colocar a data. Você desenvolve a sua maneira o seu diário, considerando os itens a seguir. O que a gente vai anotar? As promessas de Deus, né? Então, as promessas de Deus por exemplo, né? Aqui ele dá alguns exemplos aqui. A todos aqueles que receberem aos que creem em seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Está em João 1:12. Mateus 18:20. Onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Lucas 11:13. Se vós que sois maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Efésios 6:8. E estais certos de que cada um receberá do Senhor a recompensa do bem que tiver feito. Então, gente, é muito fácil identificar as promessas. Elas são coisas que Deus promete. A Bíblia está repleta de promessas de Deus. Ele não precisaria prometer,
Mas como um pai promete, veja bem, são promessas de um Deus fiel que cumpre sempre a palavra dada a seus filhos. Então, se Deus te prometeu alguma coisa, se no meio do seu estudo Deus falou ao teu coração e aquilo que tocou o seu coração foi uma promessa, você pode confiar. Porque tudo que for da vontade de Deus, tudo que for o momento, quando for o momento certo, tudo que você pedir para Deus e que Deus te prometer, Ele vai cumprir. Porque Deus é fiel nos seus mandamentos, Deus é fiel com o seu povo. Depois nós temos as ordens de Deus. O que são essas ordens de Deus? São prescrições claras para nortear as nossas vidas. Ele manda, prescreve, proíbe, ordena, tudo para nos conduzir como filhos muito amados. Seguir os seus mandamentos, obedecer suas ordens é um segredo da vida. É o segredo da vida, né? Então, alguns exemplos de ordem. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Esse trecho está em João 13:34. Mateus 16:15. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Lucas 6, de 27 a 28. Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos maldizem e orai pelos que vos injuram. Então vejam, amai, fazei, abençoai, orai, né? Então, geralmente você identifica a ordem por um verbo que é colocado no imperativo. Então, dai, fazei, buscar, perdoai, amai, sede, né? Às vezes Deus é bem claro, né? Eu ordeno que vocês façam isso, né? Tá escrito lá, né? Então, às vezes coloca, né? Essa é minha ordem, né? Então, a gente precisa buscar as ordens de Deus para a gente entender o que a gente deve ou não fazer para poder buscar o reino dos céus. Os princípios eternos, eles são as leis do reino de Deus. São os princípios que regem o reino de Deus. Isto é, no reino de Deus as coisas funcionam assim, né? Então, o mundo é regido por leis. As leis são princípios imutáveis que determinam o modo de ser de cada uma dessas realidades. O cientista precisa conhecer os princípios que regem a sua ciência. O reino de Deus também é regido por princípios eternos. Esses são os princípios imutáveis, são leis permanentes. O reino de Deus funciona de acordo com esses princípios. E é vital que os filhos do reino conheçam os princípios que o regem. Então, alguns exemplos. Lucas 6,36. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e serei perdoados. É assim que funciona no reino de Deus. Lucas 18:14. Todo aquele que se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Tito 1,15. Para os puros, todas as coisas são puras. Para os corruptos e descrentes, nada é puro. Até sua mente e consciência são corrompidas. Essa é a realidade e pronto. Né? 1 Timóteo 6,7. Porque nada trouxemos a este mundo, como tampouco nada podemos levar. Então, esses são princípios que regem o reino, são coisas que a gente não pode mudar. E aqui, né, as mensagens de Deus para mim no dia de hoje. O que Deus falou no meu coração? Foi uma promessa de Deus que tocou meu coração? Foi um princípio eterno? Foi algum outro trecho da passagem que não tinha nenhuma ordem, nenhum princípio, nenhuma promessa, nem nada? Aí você vai anotar aquilo que Deus falou ao seu coração. Se for um versículo, se você quiser anotar alguma outra coisa. Como eu posso aplicar isso em minha vida? Né? Então você
pensa lá, foi isso que Deus falou para mim, como que eu posso colocar isso em prática? Né? O que eu posso fazer para chegar, para alcançar isso que Deus falou no meu coração? Então, no nosso diário espiritual, né? Nós vamos anotar as promessas de Deus, as ordens a obedecer, os princípios eternos, a mensagem de Deus para mim hoje e como aplicar isso em minha vida. Aí aqui nós temos o plano de leitura do Novo Testamento. Vou fazer assim para vocês poderem ver certinho. Ele pede para a gente ler a carta de São João 2 vezes, o Evangelho de São João, o Evangelho de São Marcos, as pequenas cartas de São Paulo, o Evangelho de São Lucas, Atos dos Apóstolos, Carta aos Romanos, Evangelho de São Mateus, primeira e segunda carta aos Coríntios, Carta aos Hebreus, Carta de São Tiago, a primeira e a segunda carta de São Pedro, segunda e terceira carta de São João, Carta de São Judas, Apocalipse, a primeira carta de São João uma terceira vez e o Evangelho de São João uma segunda vez. Então, como que eu fiz? Eu vou falar um pouquinho para vocês agora. Deixa eu mostrar aqui para vocês na minha Bíblia. Primeiro, eu vou mostrar aqui no Evangelho de São João, porque foi o Evangelho que eu segui certinho o método. Então, gente, para os princípios eternos, eu usei essa caneta aqui, ela é da Uniball Signo TSI, aquela que apaga, a laranja. Para as promessas de Deus, eu usei essa daqui, que é a azul. Para as ordens, eu usei a roxa. E se tem alguma coisa, nesse daqui eu não fiz isso, mas se tem alguma coisa que me chamou a atenção, eu estou usando a caneta rosa para grifar. Alguma coisa diferente, alguma parte da Bíblia que eu quero destacar, que eu quero colocar no caderno, enfim. E aqui, gente, olha só. Por exemplo, aqui tá, no princípio era o verbo e o verbo era Deus. Aí aqui, o verbo é a palavra, né? Tá escrito aqui, o verbo, a palavra substancial e eterna do Pai, que constitui a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, eu sempre venho aqui e quando tem esses asteriscos, eu venho aqui embaixo para ver o que está falando, porque é os comentários bíblicos que tem nessa Bíblia. Então, por exemplo, esse daqui foi o primeiro caderno de estudos que eu utilizei. Deixa eu tirar esse outro para lá, para ficar mais fácil para mostrar para vocês. Então, eu decorei ele, coloquei esse colante aqui, coloquei esses papéis para scrapbooking aqui, colei algumas coisinhas que eu imprimi, escrevi estudos bíblicos. Então, a primeira carta de São João, a primeira leitura que eu fiz dela, eu comecei no dia 6/2/2021. Eu fui só destacando aquilo que eu achava interessante e fui copiando aqui. Eu nem numerei versículos nem nada, sabe? Eu só fui copiando. Cada dia eu fiz de um jeito e eu fui destacando as coisas que eu achei mais importante. Tá vendo? Aí eu decorei, coloquei washi tape, coloquei, esse daqui também é de scrapbook, eu cortei e colei aqui. Coloquei post-it. Então, esse daqui, geralmente, eu coloco o que está escrito nos comentários bíblicos, tá vendo? Então, aqui eu cheguei à conclusão e terminei a primeira carta de São João. Aí eu fiz a segunda leitura. Aí, gente, eu fiz usando o método. Essa vez eu fiz diferente. E aí eu fui anotando o que eu achava que era cada coisa, porque eu não tinha muito, não entendia muito. Aí a mensagem de Deus para mim, né? E aqui no caderno, gente, eu fiz diferente, ó. Eu grifei as promessas de azul, as ordens de roxo e os princípios eternos de amarelinho. Então eu fui colocando, né, o que eu achava que era um princípio eterno.
E depois eu coloquei, né, a mensagem de Deus e como eu posso colocar isso em prática. Então, aqui no começo eu escrevia bastante. Então, aqui o capítulo 3. Aqui, olha, eu decorava bastante com washi tapes e tal. Então, este foi a primeira carta de São João. Aí, no Evangelho de São João, eu descobri uma coisa nova, gente. A gente pode entrar no YouTube. Já tá até aqui, ó. Evangelho de São João, capítulo 1. Nós vamos vir aqui, olha. A Bíblia no meu dia a dia. Então, gente, o que que tem nesse daqui? É o programa, né, do método do Monsenhor Jonas. Vou acender outra luz aqui que deu uma escurecida aqui que tá chovendo. Então, gente, nesse programa tem um apresentador, tá? Então tem programa de todos os livros da Bíblia, tá? Então, para a gente começar a fazer a leitura bíblica é muito legal, porque ele tem todo o conteúdo. Então, ele tem o apresentador, ele vai ler para a gente a passagem, ele vai nos ajudar a identificar os princípios, as promessas e as ordens de Deus, né? Ele dá uma breve explicaçãozinha sobre aquilo e sempre tem uma pergunta no meio ali que ele questiona e vem um especialista, né? Um padre, um biblista. Esse do Evangelho de São João, por exemplo, quem fez a explicação foi o Denis Duarte, que é um biblista. Do Evangelho de São Marcos é o padre Antônio Xavier. Então ele faz a explicação, né, de alguma parte que a gente não entendeu. Por exemplo, aquele evangelho lá do é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então ele explicou esse evangelho, né? E aqui eu coloquei essa ficha de resumo aqui, eu fiz os furos e cortei e coloquei aqui com uma explicação breve do Evangelho de São João. E aqui, gente, no programa, ele conta, né, quem foi João e em que contexto foi escrito esse evangelho. Então, eu anoto aqui a pergunta e a explicação que ele está dando. Esse Evangelho de São João eu fiz de laranja. Tá vendo? Então, assim, as partes que eu destaquei foram laranjas, os asteriscos e tal. Aí aqui eu anotei os princípios eternos e aqui, né, verdadeiro, sentido de original, Jesus, foram coisas que eu encontrei aqui nos rodapés da minha Bíblia. Depois eu anotei a mensagem e como que eu posso colocar em prática. Vocês viram que aqui eu já escrevi bem menos. Aí aqui, no capítulo 1, versículos de 29 a 51. Esse foi o princípio. Então, né, aqui fala, né, no dia seguinte João viu Jesus e que vinha a ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí, a explicação do Denis. Por que Jesus é chamado de Cordeiro de Deus? Para que servia o sacrifício desses animais, especificamente do Cordeiro? O que Jesus tem a ver com isso? Então, ele foi explicando, né, e eu fui anotando. Tá vendo? Depois ele continuou com os princípios, as promessas e as ordens. Então, tá vendo? Eu decorei bastante esse caderno. Aí aqui é a mensagem e como eu posso colocar isso em prática. Aqui, o capítulo 2, de 1 a 25, começou com ordens. E a explicação: qual o sentido da expressão "o zelo por tua casa me consumirá"? Né? Quando Jesus retira os vendilhões do templo, né? Expulsa os vendilhões do templo. Então, eu coloquei aqui um post-it, né? Os discípulos se lembraram do que está escrito. O zelo da tua casa me consome, que está em Salmo 68:10.
que é o versículo 17, e aqui está a explicação. Então, todos eles eu fui fazendo assim. Tá vendo? Aqui tem umas partes que tem mais anotações, tem umas partes que tem menos. Tá vendo? Esse aqui só tinha... Aqui foi a explicação do versículo 37. Um é o que semeia, o outro é o que ceifa. Né? Porque Jesus utilizava provérbios nos seus ensinamentos. Então, aqui só teve 2 princípios eternos e uma ordem. Tem uns que tem bastante princípio eterno, bastante ordem, bastante promessas e tal. Aí depois, gente, teve alguns também que eu fiz... Olha, eu decorei bastante esse caderno, achei que ele ficou muito bonitinho. Olha essa página que eu gosto bastante dela. Aí aqui, por exemplo, no 38, do capítulo 7, versículo 38, ele cita Zacarias e Isaías. Aí eu procurei no livro de Zacarias e de Isaías e anotei aqui e coloquei a explicação, né? Porque os fariseus dizem que da Galileia não surgem profetas. Então, eu anotei tudo aqui. Tá vendo? E aqui, gente, eu comecei a usar a folha dividida no meio. Tá vendo? Então, eu escrevi bastante, olha só. Eu coloquei desenhos, né? Então, dá pra usar a nossa criatividade, tá vendo? Coloquei, olha, aqui do lava-pés. Aí, gente, por exemplo, essa página aqui, ela terminou aqui. O que eu fiz? Eu fui lá e escrevi uma fichinha de resumo e anexei aqui para eu escrever a mensagem de Deus e a promessa. Então, dá pra gente, né, fazer bastante... Dá pra gente trabalhar de uma forma bem legal. Olha essas que eu fiz esse desenho. Eu coloco alguma coisa por baixo aqui, tipo tablet, com o desenho e faço, tá, gente? Eu não sei desenhar. Aí depois eu colori, até ficou bem, mais ou menos. Mas enfim, olha só. Então, é assim que eu faço os meus estudos bíblicos. Por exemplo, esse daqui, eu acho que já é do Evangelho de São Marcos. Deixa eu achar aqui o comecinho para vocês. Aqui, olha, o Evangelho de São Marcos. Já mudou a apresentadora e mudou quem está dando as explicações. Esse daqui foi o padre Antônio Xavier. Então, quem é Marcos e em que contexto foi escrito esse livro? Aí aqui, tá vendo? Esse ele já fala bastante, olha. Já deu isso aqui tudo. Aí o capítulo 1, eu coloquei aqui, olha só, a citação Malaquias e Isaías. Aí esse virar aqui, tá lá. Bom, gente, então esse virar aqui, né, que eu destaquei aqui, ele tá no de Malaquias. Vou mandar o meu mensageiro para preparar o meu caminho, e imediatamente virá ao seu templo o Senhor que buscais, o anjo da aliança que desejais, ei-lo que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Esse virá trata-se da vinda do Messias que, tomando posse da cidade santa, põe fim a todos os distúrbios. Então, esse virá aqui, ele está nas notas de rodapé da Bíblia em Malaquias. Então, né, esse foi o capítulo 1, né? Aqui, gente, nesse daqui, por exemplo, olha, que é o capítulo 1, de 16 a 45, só achou essa ordem de Deus aqui, né? Que Jesus disse, vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Então, esse versículo também pode ser como uma promessa de Deus, né, na nossa vida. Aí eu coloquei aqui num post-it, aí aqui quais os eventos que marcaram o início desse evangelho. Aí o padre Antônio Xavier explicou. Aí aqui a continuação eu coloquei nessa ficha de resumo. A continuação do que o padre falou e aqui atrás a mensagem e a prática. Aqui, né, aquela passagem que no capítulo 2 do Evangelho de São Marcos, de 1 a 28, né, que
do paralítico, né, que Jesus fala para ele, né, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Que Jesus fala para ele, né, que perdoa os pecados dele. Aí, né, que ele fala para ele, Jesus vendo a fé, disse ao paralítico, filho, perdoados te são os pecados. Né? Então os escribas que estavam ali, né, falaram que Jesus estava blasfemando, porque quem pode perdoar os pecados senão Deus? Né? Então, né, o que é mais importante? É perdoar os pecados ou curar? Então Jesus fala para ele pegar a maca dele e ir embora, né? Aí aqui eu anotei o que são os fariseus, né? E tá aqui falando em Atos, né? Sabem eles desde longa data e, se quiserem, poderão testemunhá-lo que vivi segundo a seita mais rigorosa da nossa religião, isto é, como um fariseu. E os escribas, que fala em Esdras. Então eu anotei aqui o versículo, né, que fala sobre os escribas e anotei o que quer dizer cada um deles. Aí aqui, né, a escolha dos 12 apóstolos, né, eu anotei que o nome dos 12. Aqui a parábola do semeador, né, eu anotei aqui, e as ordens, né, e tal. E aqui eu anotei a parábola em si, né, do versículo 2 até o versículo 8, aqui o que me chamou mais atenção. E aqui a explicação da parábola por Jesus aos discípulos, né? Quando Jesus explica no versículo 14 até o versículo 20. Aí aqui eu fiz uns desenhinhos aqui. Eu coloquei aqui, né, dos pássaros, eu colei um desenho, aqui eu coloquei a Bíblia. E aqui eu fiz um desenho que eu achei na internet, aqui eu coloquei essas florzinhas aqui e colori. Então, gente, é isso. Esse é o método que eu uso, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, já sabe, já deixa aquele gostei para mim, para me ajudar na divulgação. Se inscreve aqui embaixo no canal para não perder quando eu postar vídeo novo. Eu confesso para vocês, gente, que eu não tô com animação para gravar vídeo mais. Mas de vez em quando eu vou postar vídeo aí para vocês, né? Só para não deixar o canal sem conteúdo. Mas espero que vocês tenham gostado do fundo do meu coração do vídeo de hoje. Eu vou gravar um vídeo fazendo um tour pelos meus cadernos de estudo, tá bom? Então, espero vocês no próximo vídeo. Então é isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.